Abram as suas Bíblias no Salmo de número 126. Nós daremos continuidade à nossa série de sermões, As Canções dos Peregrinos. Série que nós estamos ministrando com base nos Salmos de Romagem. O texto para a nossa meditação hoje é o Salmo de número 126. Eu farei a leitura de todo este salmo. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente. Aqueles que puderem, mantenham aí as suas Bíblias abertas ao final da leitura para que nós possamos passar a explicação do texto bíblico. Nos diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a bênção da iluminação da sua palavra. Deus, mais uma vez nós levantamos a nossa voz diante do trono da graça do Senhor para suplicarmos ao Senhor pela bênção da iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas nesse momento. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ser instruídos pelo Senhor, estamos com o nosso coração desejoso, ó Deus, por receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e nós estamos certos de que sem a ação poderosa do Teu Espírito, nós, por mais que nos esforcemos, não podemos compreender aquilo que o Senhor mesmo diz na Tua palavra. Para isso precisamos, ó Deus, dessa ação poderosa do Senhor em nós. Mas não só para iluminar o nosso entendimento, não só para nos auxiliar na compreensão do texto bíblico, mas, ó Deus, também para nos transformar pelo poder que a Tua palavra tem de conformar a nossa vida com a vida de nosso Redentor bendito Jesus Cristo. É isso que nós desejamos, é por isso que nós oramos, e nós fazemos isso humildemente, mas também confiados no nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, que é em nome de quem nós oramos. Amém. Enquanto eu me preparava para este sermão, irmãos, eu lia um dos comentários das obras nas quais eu costumo a me apoiar, a fazer ali os meus estudos para poder preparar o meu sermão. Eu me deparei com o testemunho do autor de um desses livros que me chamou a atenção. Chamou tanto a atenção a ponto de fazer com que a direção para a qual eu já estava indo com o texto, ela mudasse. Eu acabei trabalhando de maneira diferente com o texto a partir daquela leitura. O autor do livro, um teólogo, ele relata a experiência que ele teve com um plantador de igrejas, um missionário que era apoiado pela igreja local, pastoreada por eles, chamado Stefan. E ele estava plantando uma igreja na cidade de Frankfurt, na Alemanha. E eu achei interessante o relato da experiência de Stefan, porque ele estava plantando uma igreja na cidade de Frankfurt, na Alemanha, que é tida por algumas pessoas como sendo uma área aí considerada aquela área de grupo de pessoas não alcançadas pelo evangelho. Isso porque nessa cidade, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, eles têm menos de 1% da população que se declaram cristãos, protestantes em especial. E esse pastor de uma igreja que apoiava o trabalho de Stefan em Frankfurt, na Alemanha, ele disse que conversava com ele sobre o trabalho
E o Stephan, ele disse que ele estava orando lá na congregação que ele estava plantando para que o Senhor enviasse uma reforma, uma nova reforma à Alemanha, como nos dias de Martinho Lutero, que era um alemão. E o que me chamou a atenção foi a maneira até mesmo engraçada como ele falava disso. Porque Stephan dizia que se Deus fez isso no passado, ele podia fazer agora também. Ele poderia fazer no presente. Ele que às vezes ele pensava, né? Ele ilustrou dessa maneira, mas às vezes ele se pegava pensando em suas orações pelo trabalho que eles estavam construindo ali, falando com Deus assim, olha, Senhor, vai lá naquele arquivo lá que está Reforma da Alemanha, copia ele nos dias da Antiguidade e cola ele aqui hoje. Nós queremos ver o Senhor fazer as mesmas coisas que o Senhor fez como em outros tempos. Mas ele confessa, ele diz que sabe que não tem nenhum botão que a gente possa clicar, apertar, para que Deus ele possa, então, promover esse despertar espiritual na história, ou em um lugar, ou em uma igreja, ou mesmo nas nossas vidas. Ele sabe disso. Ele brincou dessa maneira, mas ele disse saber que a única coisa que ele podia fazer é continuar orando e se concentrar na pregação do evangelho, assim como Lutero fez enquanto instrumento do Senhor, e ele iria fazer isso até que o Senhor fizesse novamente aquilo que ele já havia feito em outros tempos. É esse o trabalho que Stephan alegou fazer, e assim como ele, nós precisamos olhar para os feitos do Senhor na história, e nós precisamos contemplar a obra de Deus na história, mas assim como Stephan, a gente deve olhar para essas coisas e não parar por aí. Nós não podemos olhar para aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, para aquilo que o Senhor já fez no meio do seu povo, e de repente, então, alimentarmos um saudosismo que nunca termina, né? Nunca acaba. Ah, no meu tempo, na minha época, naqueles dias. Assim como este missionário, este plantador de igreja, nós devemos buscar um avivamento hoje, no tempo presente, por meio da oração e por meio de um ministério centrado no Evangelho. E esse salmo que nós lemos aqui, irmãos, nos aponta essa direção. Este é um salmo que a maior parte dos intérpretes estudiosos, eles tratam como sendo um salmo pós-exílico. Eles creem ter sido um salmo que fora escrito por aqueles integrantes da nação de Israel, do povo de Deus, que permaneceram durante anos e anos no exílio babilônico e após terem sido libertos com o decreto de Ciro no ano de 537 a.C., é possivelmente que nesse intervalo de tempo eles tenham composto este salmo. É claro, estabelecer com tamanha assertividade o contexto deste salmo, assim como nos outros salmos que nós já meditamos, pode ser que nós não sejamos tão felizes em acertar o contexto imediato deste salmo, porque o uso que o autor faz aqui de linguagem, de texto, pode se aplicar a diversas circunstâncias diferentes, talvez não necessariamente a este período pós-exílico. Mas uma coisa neste salmo nós não podemos perder de vista, é o fato de que o Senhor concedeu uma restauração poderosa para o seu povo, que os encheu de alegria, que fez com que eles olhassem para aquele episódio com esperança para o presente, procurando então por uma nova demonstração deste poder de Deus, deste ato libertador e restaurador de Deus. Quando nós lemos esse salmo aqui, nós vamos ver que nos primeiros 3 versículos, nós temos uma reflexão sobre o passado por parte desses salmistas. Eles estão refletindo a respeito de algo que o Senhor fez na história deles. E a partir do versículo de número 4, do verso 4, eles passam a orar para que o Senhor faça novamente
aquilo que ele já havia feito no meio do seu povo. Assim como estes salmistas, como crentes em Jesus Cristo, nós também temos uma história incrível de grandes feitos do Senhor, dos quais nós podemos nos lembrar. Nós também podemos contemplar feitos grandiosos de Deus na nossa vida. Nós também podemos nos lembrar de atos restauradores, libertadores que o Senhor operou na nossa vida. Mas a gente não deveria simplesmente ler a história, como eu disse, e pararmos por aí, como simples admiradores de algo que aconteceu no passado. Nós devemos ler a história como pessoas que lutam em oração e que se engajam no serviço cristão para que o Senhor Deus faça de novo aquilo que ele já fez no nosso meio. Veja o conteúdo dos 3 primeiros versos que nós lemos. Esse conteúdo que diz respeito a essa memória de restauração do povo de Israel, daqueles que escreveram este salmo. Diz assim o texto: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Uma coisa fica clara para nós aqui nesses 3 primeiros versículos, irmãos. A primeira coisa que fica clara para nós aqui é que esta obra de restauração, esse ato libertador, ele é um ato dado por Deus, concedido por Deus ao seu povo. Outra coisa que fica clara para nós aqui ao lermos esses 3 primeiros versículos é que esta obra de restauração operada na história destes salmistas, ela é um fato notável, chama a atenção, é amplamente comentado por aqueles que contemplaram os feitos do Senhor. E esses comentários não são comentários feitos simplesmente por aqueles que foram alvos deste ato restaurador. Não são comentados simplesmente por esses judeus que possivelmente podem ter sido libertos do exílio, estavam voltando para casa. As nações contemplam os feitos grandiosos de Deus e falam a respeito disso. No verso 1, o salmista disse que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. A ideia desta ênfase do salmista nos faz saber que eles mesmos, em hipótese alguma, irmãos, poderiam fabricar aquela obra de restauração. Eles não poderiam trabalhar de modo que o seu trabalho, o seu esforço convencesse as pessoas e criasse uma situação tal que os livrasse da situação de calamidade em que eles se encontravam. Somente Deus é quem pode conceder este tipo de restauração ao seu povo. Somente Deus é quem pode operar este tipo de libertação para com o seu povo. E ele fez isso. Ele restaurou a sorte de Sião. Ele entregou esta restauração ao seu povo. Ele abençoou o seu povo para que eles pudessem voltar de novo para a sua terra. Pensem bem, irmãos. 70 anos no exílio babilônico. Alguns possivelmente haviam nascido dentro daquele contexto. Poucos sabiam a respeito da história da nação de Israel. Sabiam somente de ouvir falar por aqueles que proclamavam fielmente os feitos do Senhor, mas com aquele olhar saudoso. De repente, um dia, eles ouvem a palavra de Ciro, o imperador, o decreto de Ciro, que foi
tocado pelo Senhor, que foi movido pelo Senhor para libertar o seu povo, para que eles pudessem voltar para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, para que então eles pudessem reconstruir o templo. Somente Deus podia fazer isso, irmãos. Somente Deus poderia fazer isso. E o escritor desse salmo, ele diz que essas pessoas, elas ficaram como quem estava sonhando. É como gente que olha para aquele tipo de situação, né? Aquela situação boa, agradável, e fala assim, rapaz, isso é bom demais. Isso é bom demais para ser verdade. Ficaram como quem sonha. Ficavam beliscando uns aos outros para ver se eles estavam acordados. Como assim? 70 anos, longe da nossa terra, trabalho escravo, sofrimento, nós não cultuamos mais o nosso Deus. Agora nós vamos para casa. Nós vamos voltar para casa. É fácil que nós nos lembremos do relato de Lucas, no capítulo 24. No texto de Lucas, o evangelista diz que Jesus, após ter ressuscitado em uma de suas aparições aos seus discípulos, os discípulos, eles estavam, o texto vai dizer, eles estavam sem acreditar, incrédulos. Jesus estava na frente deles, ressuscitado, mas era como se eles estivessem incrédulos por causa da alegria que eles estavam sentindo. Tamanha era a admiração deles. O Senhor e Salvador deles, o Mestre deles, estava na frente deles. Depois de ter morrido, 3 dias após a sua morte, estava vivo. E o evangelista disse que eles não podiam acreditar. Eles estavam tão felizes, tão alegres, que eles não podiam acreditar que aquilo era verdade. A obra restauradora de Deus para com Sião é um fato notável. O salmista diz que essa bênção, que aqui é descrita como um sonho, ela de fato ela era uma realidade. Eles podiam se beliscar uns aos outros ali. Será que a gente está acordado? Será que não é um sonho? Mas ao fazerem isso, eles constatavam, não. O Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor nos libertou. Veja o que o Senhor fez conosco. E então eles podiam retomar o seu caminho de volta para casa, cantando, alegres. O texto diz na parte A do verso que a boca deles se encheu de riso e a sua língua de júbilo. Irmãos, essa imprevisibilidade da graça de Deus produz alegria e riso. É o que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, deu ordem ao seu povo para que permanecesse na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Toda a narrativa do crescimento da igreja e do avanço do evangelho narra episódios em que pessoas que anteriormente haviam negado a Jesus, eram opositores de Jesus, agora eles se entregam a Jesus, eles se tornam seguidores de Jesus e eles são cheios de alegria. De alegria. Cristo Jesus, irmãos, que é a semente que veio à terra e morreu, ele produziu muitos frutos por meio de sua obra perfeita. E esses seus frutos, eles envolvem um grupo amplo de seguidores alegres, que poderiam cantar como estes salmistas aqui, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria, irmãos, é uma das marcas de um cristão. É uma das marcas distintivas de um verdadeiro cristão. E é um dos frutos de um avivamento, uma alegria renovada.
uma alegria transformadora. É o que o profeta Jeremias diz no capítulo 31, no verso 4. Quando o Senhor restaurasse a sorte do povo, o profeta Jeremias diz que eles ficariam como pessoas extremamente alegres, que iriam dançar por causa da libertação do Senhor. E saber que a alegria é uma marca distintiva dos cristãos e é um dos frutos de um avivamento genuíno não deveria surpreender a gente. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, nos diz que a alegria é parte do fruto do Espírito. Só que alguns religiosos vão dizer assim, não, mas o cristianismo não é motivo de riso. Em parte é verdade, irmãos, é verdade. Ser um cristão é um assunto sério. Não é uma piada. Mas o Sinclair Ferguson, ele diz, e eu concordo com ele, que algumas vezes é bom ser motivo de riso. Ele diz que se os cristãos não têm motivo para rir, quem mais vai ter? Irmão, se nós não temos motivos para rir, quem é que vai ter? Quando o Senhor restaura a sorte de uma pessoa, ou quando restaura a sorte de um grupo de pessoas, ou quando opera o seu poder na história, tais experiências de alegria, que provocam alegria, são boas, são corretas, irmãos. Faz bem estar alegre. Quando nós percebemos o que Deus fez nas nossas vidas, nós devemos ficar alegres. Às vezes, quando nós contemplamos os feitos de Deus nas nossas vidas, nós ficamos humilhados. A graça de Deus, ela nos humilha. Mas ela também produz grande felicidade. Às vezes a gente sente ambas as coisas. A gente consegue ficar extremamente humilhado na mesma medida em que a gente fica extremamente feliz e alegre, porque isso é o que o poder do Evangelho faz conosco, irmãos. Ele nos humilha, mas ele nos alegra. É por isso que eles estavam como quem sonhava. E o escritor aqui, ele acrescenta algo mais na parte B aí do verso de número 2. Este fato notável, esta obra restauradora de Deus operada pelo povo, ela foi amplamente comentada. Veja a parte B aí do verso de número 2. O salmista diz, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O ato salvador e libertador de Deus para com a nação de Israel, para com o seu povo, serviu de testemunho às nações. Qualquer um que ao longo de muito tempo conhecia a história daquele povo, havia ouvido acerca da escravidão daquele povo, poderia olhar para eles saindo e caminhando felizes e cantando de volta para sua terra e pensar assim, o que é isso? O que aconteceu na Babilônia? Trocou de imperador? Aconteceu alguma coisa? O que houve com Ciro? Ele enlouqueceu? Eles estão indo embora, olha lá, todo mundo. Eles estão alegres, felizes, cantando uns para os outros. Não podiam cantar, irmãos. Talvez tivessem vivido anos a fio, sem motivo para se alegrarem no Senhor. Um coração entristecido, desejoso de voltar para a sua terra natal, desejoso de poder partilhar da comunhão com o Deus vivo no culto prestado em Jerusalém no templo. Tudo aquilo eram memórias passadas e de repente Deus opera o seu poder, eles vão de volta para casa e todo mundo está comentando sobre o assunto. Todo mundo está falando a respeito disso.
Irmãos, nós devemos desejar que a graça de Deus seja conhecida entre as nações por meio do nosso testemunho hoje. O ato restaurador, o poder salvador de Deus operado na vida do seu povo, serviu de testemunho para as nações. Eles comentavam entre eles: algo desta magnitude, algo deste tamanho, algo tão grande como isso. De fato, o Senhor fez grandes coisas pelo seu povo. O Senhor está junto com o seu povo. Ele caminha junto com os seus. Uma das maneiras pelas quais nós podemos impactar, irmãos, a nossa geração, o nosso tempo, a nossa vizinhança, é através de um deleite genuíno no Evangelho da graça de Cristo Jesus, que nos enche de alegria. É triste pensar que para muitos a experiência cristã seja uma coisa fria, não é? Monótona, chata, desagradável. Irmãos, não foi assim ao longo da história. E essa alegria constrangedora dos cristãos sempre foi o propulsor de um testemunho que impactou as nações por terem contemplado aquilo que Deus fez na vida e no meio do seu povo. A nossa alegria em Jesus, ela é capaz de impactar a nossa vizinhança, a vida daqueles que estão perto de nós, a vida daqueles que podem ver em nossas vidas aquilo que o Senhor tem feito. Estes versos aqui são uma reflexão sobre essa obra restauradora operada por Deus na vida do seu povo. Mas esta reflexão é o que proporciona esperança para estes salmistas. E deve também proporcionar esperança para nós no presente. A partir dos versos de número 4 a 6, nós temos uma oração e uma palavra de esperança destes salmistas, dirigidas ao povo de Deus hoje, dirigidas a nós hoje. E através delas nós podemos ver os meios para um avivamento genuíno. 2 meios para que nós possamos desfrutar de uma renovação espiritual, de um despertar espiritual. O primeiro meio está presente aí logo no verso de número 4. O salmista ora: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O escritor aqui, ele transforma toda a obra passada de Deus, sobre a qual ele estava meditando nos versículos anteriores, em uma oração. E qual é a oração? A oração dele é para o Senhor repetir a dose. Faz de novo, Senhor. Opera o poder de novo do Senhor em nossas vidas. Talvez essa oração se dê porque este povo aqui estivesse naquele espaço de tempo entre a libertação do exílio babilônico, após o decreto de Ciro, no ano de 537, o início das obras do templo em Jerusalém, mas houve um tempo de estagnação neste meio tempo. Eles terminam o templo, existem reparos a ser feitos, a cidade de Jerusalém era uma cidade que havia sido sitiada, estava destruída. Pense nas pessoas que saíram da Babilônia, talvez com a roupa do corpo, sem muito recurso, alegres, felizes pelo que o Senhor tinha feito, mas ao chegarem na cidade, tinham de contar os grãos, tomar cuidado com a comida de cada dia. Não havia muita provisão, muito trabalho a ser feito.
E há um espaço de tempo entre o decreto de Ciro, no ano de 537, e a retomada das obras na cidade de Jerusalém alguns anos após. E a libertação também de outras pessoas que haviam ficado ainda exiladas. Talvez essa seja a razão da oração desse salmista. É por isso que ele olha para o passado, para aquilo que o Senhor havia feito e fala assim: Senhor, faz de novo. Nós queremos ver de novo. E ele ora para que o Senhor restaure a sorte do povo como as torrentes no Neguebe. Neguebe era um vale árido ao sul de Jerusalém. Lugar predominantemente seco. Mas sempre que chegava a estação do inverno, a temporada do inverno, havia ali uma temporada de chuvas torrenciais. E essas chuvas caíam nessas temporadas de inverno. Os leitos dos riachos eles se enchiam. Essa água começava a ser despejada nesse vale árido e causava uma enchente no Neguebe. E essa terra predominantemente seca, árida, infrutífera, ela era transformada radicalmente por essas chuvas. E essa aqui é uma imagem ótima para refletir, para demonstrar, para retratar a bênção de Deus pela qual o salmista está suplicando. É como se ele estivesse orando assim: Senhor, nós estamos secos, nós estamos como um deserto. Envie chuva e nos faça florescer de novo. Faça de novo o que o Senhor já fez em nossa história. Nós queremos ver isso, nós queremos que o Senhor mande chuva. Porque se o Senhor fizer isso, o nosso deserto ele vai poder se transformar em um lugar florido e frutífero de novo. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Este é o primeiro meio para um avivamento, irmãos. Oração. Oração. Nós não podemos causar essa chuva. Nós não podemos fabricar um avivamento. É Deus quem envia. É Deus quem faz isso. Nós precisamos orar. Orar como gente espiritualmente desesperada diante de Deus, para que o Senhor faça a sua obra em nós e opere o seu poder no nosso meio. Nós devemos orar, irmãos, se nós desejamos ver os feitos poderosos de Deus na nossa vida e na nossa história. E o segundo meio para um avivamento genuíno está aí presente nos últimos versos, versos de número 5 e 6. O texto diz assim: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A próxima imagem que o salmista evoca aqui é a imagem da semeadura, da agricultura de seu tempo. E ele quer nos mostrar aqui como esta imagem ela serve ao propósito de complementar a realidade da necessidade de que nós venhamos a orar, buscar ao Senhor para que Ele opere o seu poder em nós. Muito embora eu e você não possamos fabricar um avivamento, nós podemos trabalhar. Há muito trabalho a ser feito. Se nós aplicarmos esta imagem da semeadura aqui, a missão cristã, nós vamos concluir que nós devemos semear o evangelho, a mensagem do evangelho com persistência. Nós devemos nos apegar à prática das boas obras. Nós devemos nos envolver com o serviço cristão. Nós devemos nos preocupar com aquelas coisas que Deus quer que nós nos preocupemos.
E então orar para que o Senhor mande chuva sobre a terra seca. Ao contrário da natureza imprevisível da agricultura, o salmista aqui, ele estabelece o que nós podemos compreender como sendo uma promessa. Um agricultor pode plantar as suas sementes ali sem muita certeza do que vai acontecer. Ele pode ter ou não uma boa colheita. Isso vai depender de uma série de fatores. Mas o que o salmista faz aqui é uma afirmação categórica. Aqueles que semeiam com lágrima vão ceifar com júbilo. Aqueles que saem andando e chorando enquanto lançam a sua semente, eles vão colher com o seu coração alegre, felizes. Essa imagem da agricultura é usada diversas vezes na Escritura, essa imagem da semeadura. Jesus usa essa imagem em João, no capítulo 12, quando ele fala a respeito de sua própria morte. Ele diz que se a semente de trigo não morrer na terra, ela não pode gerar fruto. Ele estava anunciando a sua própria morte. E assim como no caso de Jesus, outras vezes essa imagem da semeadura é empregada na Escritura para poder mostrar que no ministério cristão, no serviço cristão, na vida cristã, existe muito trabalho a ser feito. Trabalho que deve ser feito com dedicação fiel. E trabalho que às vezes é feito à base de muito sofrimento. É regado a lágrimas. É feito enquanto nós choramos, nós lamentamos, nós estamos desesperados. Pensem na pouca provisão daquele povo que havia chegado em Israel, na cidade de Jerusalém, devastada. Roupa do corpo, poucos mantimentos, condições improváveis para que eles viessem a se restabelecer e muito trabalho a ser feito. Quantas lágrimas, irmãos? Quantas noites sem dormir? Quantos dias preocupados se eles veriam o fruto do trabalho das mãos deles? Mas o que eles fizeram com todas essas lágrimas? Eles levaram-nas ao Senhor, mantiveram-se firmes em seu trabalho, porque eles entendiam que este sofrimento, estas lágrimas e este trabalho, eles precedem a alegria que o Senhor tem reservada para nós. Irmãos, nós precisamos orar ao Senhor por um mover espiritual, por uma demonstração vívida e genuína do seu poder no meio do seu povo. Nós precisamos de uma restauração, renovação espiritual. E nós só vamos alcançar isso se nós suplicarmos ao Senhor, mas se nós nos envolvermos com o nosso trabalho, com aquela que é a nossa tarefa. Talvez você está lamentando aí, chorando, que um ente querido, uma pessoa querida sua, se afastou da igreja. Conversou com você recentemente, disse assim, não, esse negócio não é para mim, eu não quero isso. Talvez é alguém que você sempre desejou em seu coração que conhecesse o Senhor, o seu pai, a sua mãe, um parente querido, um amigo querido. Talvez a pessoa que está saindo da igreja e que está causando sofrimento em você é o seu filho. E você está desesperado. Mas você chora e se esquece que existe um caminho, existe um meio para que você contemple a ação e o poder de Deus na sua vida. Você está desesperado, está triste, está lamentando, mas parou de orar.
que você está fazendo? Volte a orar hoje. Volte a clamar ao Senhor hoje. Mas não se esqueça do seu testemunho. Não se esqueça da necessidade da proclamação verbal do Evangelho. E não se esqueça que você deve se deleitar na realidade da graça de Cristo Jesus que nos é comunicada no Evangelho. Porque, como eu disse, esta alegria, este deleite na graça de Cristo vai impactar aqueles que estão à sua volta. O Tim Keller, meus irmãos, ele destaca que esta preocupação com o serviço cristão por meio da proclamação do Evangelho, esta recuperação do Evangelho, juntamente com a oração, ela está presente em todas as épocas em que nós podemos perceber o poder de Deus operado na história por meio de um avivamento. Ele vai citar 2 casos, o caso do britânico George Whitefield e o caso do norte-americano Jonathan Edwards. Em ambos os casos, na medida em que esses homens dedicavam-se à oração incessante, dependente do Senhor, não confiada em suas próprias forças, esses homens se apegavam à tarefa de pregar o evangelho da graça de Cristo Jesus fielmente, até mesmo a ponto de serem expulsos das igrejas em que eles pregavam. George Whitefield, na Inglaterra do século XVIII, ele teve de começar a pregar em minas de carvão, porque as igrejas não aceitavam ouvi-lo pregando o evangelho. Não aceitavam o confronto da graça de Cristo por meio do evangelho e através da instrumentalidade daquele homem. Em todos os casos de avivamento em que nós podemos perceber, irmãos, o que está por trás disso é oração, uma recuperação do evangelho e uma pregação fiel e constante, persistente, um testemunho vivo da graça de Deus em Cristo Jesus. Em épocas de avivamento, irmãos, a semente do evangelho, ela é semeada fielmente, amplamente, de forma constante e eficaz. Mas isso sempre regado a muita oração dependente do Senhor. Nós nunca, irmãos, deveríamos imaginar um avivamento sem esta oração dependente, desesperada de Deus. E nós nunca deveríamos imaginar um avivamento sem este envolvimento verdadeiro, firme, com a semeadura da semente fiel do Evangelho. Nunca. Nós nunca vamos experimentar isso. Nós nunca veremos isso no nosso meio. Nós nunca poderemos unir as nossas vozes a desse salmista e dizer assim: é verdade, o Senhor fez grandes coisas no nosso meio e é por isso que nós estamos alegres. Nunca nós poderemos experimentar isso. Ao longo da história, essas dinâmicas sempre estiveram presentes em tempos de renovação. A proclamação do Evangelho e uma oração dependente do Senhor. E eu não sei você, meu irmão, mas eu olho para os dias de hoje e nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. Nós precisamos de uma porção do poder do Espírito de Deus renovando o nosso compromisso, nos enchendo de alegria no serviço cristão, mudando a nossa vida, transformando o nosso testemunho, fazendo com que a nossa experiência cristã deixe de ser uma coisa fria, enfadonha, que não chama a atenção de ninguém, a ponto de nos fazer tão parecidos com Jesus, que as pessoas elas são impactadas quando em nossa volta. Não por causa de nós e daquilo que fazemos, mas por causa daquilo que o Senhor operou
em nós. Diferentes grupos cristãos também entendem que nós precisamos de um avivamento e buscam por um avivamento, mas às vezes não se envolvem com a dinâmica da maneira correta. Alguns estão orando desesperadamente, estão orando sem parar por um avivamento, mas eles nunca trabalham, nunca se envolvem com o serviço, nunca pregam, nunca dão um testemunho. Irmãos, isso é preguiça e presunção. Não funciona assim. Enquanto isso, existe um outro grupo que trabalha muito, se esforça, está agarrado ali na dinâmica ativista da sua igreja. Vamos fazer, vamos correr atrás. Mas nunca ora. Nunca ora. Nunca busca direto da fonte. Nunca se humilha diante do Senhor de forma dependente, desesperada, reconhecendo que só o Senhor é quem pode transformar a sua vida. Irmãos, isso é orgulho. Isso é justiça própria. Nós precisamos fazer as duas coisas. Nós precisamos orar e precisamos semear. Nós precisamos orar, mas precisamos plantar a semente do Evangelho. Sem parar, insistentemente, até que nós vejamos o poder transformador de Deus sendo operado no nosso meio. Não é para fazer o nosso culto um culto mais dançante, mais alegre, as pessoas mais animadas, festivas. Não é para mudar o tipo de música que nós cantamos. Não é para tornar a gente um povo mais descolado. Isso é o tipo de avivamento que algumas pessoas tentam produzir por aí. É para render o nosso coração ao nosso Salvador, irmãos. É para nos fazer viver como Jesus vivia, tendo o nosso prazer na lei de Deus, tendo como a nossa fonte de vigor o fazer a vontade de Deus. Nós devemos nos preocupar com essas coisas e nós devemos nos envolver com essas duas atividades se nós desejamos contemplar o poder de Deus nas nossas vidas como nós já o contemplamos. Talvez você não tenha em mente agora algo do qual você pode se recordar para falar assim: Senhor, como o Senhor fez ali na minha vida naquele momento, eu quero que o Senhor faça de novo. Talvez não tenha vindo nada à sua mente. Deixa eu lembrar você de algo. Algo que você deve sempre se lembrar e jamais se esquecer. Há um ato de libertação e restauração de Deus operado por nós, o seu povo, que transcende todos os atos poderosos de Deus na história. É o maior ato. É o fator culminante de toda essa ação poderosa de Deus e essa intervenção de Deus na história dos homens. É o dia que Jesus veio a este mundo, entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter a dívida pelo nosso pecado paga completamente, para que nós pudéssemos desfrutar dessa graça do Evangelho que nos enche de alegria. Nós éramos escravos do pecado. Não havia motivo para sorrir, irmãos, nem para dançar, nem para se alegrar. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados. Nós fomos achados. E nós estamos voltando para nossa casa agora. E eu não sei você, mas eu não quero voltar sozinho. Eu quero voltar com outras pessoas, com aquelas que foram alvos desse amor redentivo do Senhor. E eu quero lembrar vocês da nossa missão, da nossa tarefa.
Eu disse a vocês hoje pela manhã, nós estamos na fase de oração pelo projeto Semeai. Você está aqui porque alguém um dia abriu a boca para pregar para você. E agora você se tornou o elo fraco desse movimento. Porque você não testemunha. Porque você não tem coragem. Porque você não consegue falar do Evangelho. Eu quero encorajar você a se lembrar dos feitos grandiosos de Deus, da alegria que Ele tem reservada para os seus, para que você se engaje em oração e no trabalho, desejoso em seu coração de ver aqueles pelos quais Cristo deu a sua vida sendo reunidos junto com o seu povo, com o seu rebanho. Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos cantar a música que nós cantamos hoje pela manhã. Quero chamar aqui o Stenison. Nós vamos cantar a música Muito a Falar. E mais uma vez eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Estou rouco, gripado, mas vocês aprenderam a música, nós já cantamos em outras oportunidades, nós vamos cantá-la novamente. Logo após cantarmos essa música, o presbítero Jetro irá orar por nós, nós cantaremos o Amém Tríplice. Então eu vou pedir a você que se assente só por um instante para que nós passemos aos avisos e apresentação dos visitantes. O vento sopra e o tempo se vai, o frio sucede o verão. Chega a colheita na boa estação, assim a vida se faz. Se houve semente nos tempos lá atrás, a flor e fruto ao final. Mas nada haverá se alguém não plantar, sempre há trabalho a fazer, muito a falar, terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar, muito a colher, muito a fazer. Chão pra semente em sua mão, há muito arado a puxar. Gente que Deus quer a história mudar, Ele nos manda falar. Pouco se faz, muito pouco se traz, como ver fruto ao final. Nada haverá se alguém não plantar, é a nossa parte a fazer, muito a falar, terra a plantar, muito a regar, tempo a esperar, muito a colher.